Seja muito bem-vindo ao Em Xeque Mate Talk Jurídico, o podcast onde o direito e o mundo dos negócios se encontram no mesmo tabuleiro. Aqui, cada episódio é uma jogada estratégica. Nós vamos analisar cenários, prever movimentos e colocar grandes temas jurídicos em xeque, com convidados que são verdadeiras peças-chave do mundo jurídico e do universo corporativo. Eu sou o professor Pedro Hermes. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Assim como no xadrez, aqui nada é por acaso. Cada argumento, cada decisão, cada ideia tem impacto. E nesse jogo, a inteligência, a técnica e a visão de futuro definem o resultado. Prepare-se para discussões profundas, provocações necessárias, insights afiados. Porque no nosso talk, o jogo só começa quando a conversa sai do lugar comum. Estamos aqui com o professor Bruno Seligman de Menezes, que é graduado em Direito, especialista em Direito Penal, mestre em Ciências Criminais, professor de Direito Penal e Processo Penal, especialmente aqui na Antônio Meneghetti Faculdade. Contamos também com a presença do professor Mário Cipriani, graduado em Direito, mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra, advogado criminalista e professor também aqui da Antônio Meneghetti Faculdade. Bem-vindos! Bem-vindos, professor Bruno, professor Mário. Muito obrigado. Professores, ouvi-los vai passar por 2 pontos aqui, tanto pela advocacia quanto também pela docência, mas gostaríamos de dizer para vocês que nós também teremos algumas dúvidas pessoais, né, Pedro? Exatamente. Porque os nossos alunos e os nossos ouvintes, eles têm uma curiosidade especial que não é tanto nossa, porque nós já os conhecemos. Eu um pouquinho mais o professor Bruno, Só de né? vista. Só de vista, mas a ideia é saber sobre a escolha do curso de Direito. E essa pergunta ela vai ser para os dois. Saber se o direito sempre foi a primeira opção ou como é que foi essa escolha? Como é que foi esse percurso para vocês? Resposta romântica ou resposta verdadeira? Verdadeira. Verdadeira, por acaso. Absolutamente por acaso. Eu era vestibulando do curso de medicina, eu achava que eu queria fazer medicina, e aí no último ano eu tinha batido na trave, tinha ficado suplente em 2 universidades, e aí surgiu uma seleção para o curso de Direito na metade do ano, eu resolvi fazer para testar, porque era o curso mais concorrido na metade do ano. E aí eu passei bem, porque estava me preparando para um curso bastante difícil, e resolvi começar a cursar algumas disciplinas, e aí eu me encantei. Me encantei pelo curso de Direito desde logo, desisti da medicina logo em seguida, nem prestei novo vestibular, e aí comecei a me encantar pelo direito, pelo potencial de transformação, pelas críticas sociais que podem ser feitas por meio dele, e dali em diante foi um caminho sem volta, foi uma paixão à primeira vista. Sem muita preparação. Perfeito. Professor Mário, contigo, direito foi a primeira opção? Não, direito não foi a primeira opção e tampouco seria a última, porque na verdade eu não queria seguir nos estudos. Eu queria me organizar profissionalmente através de estudos técnicos de 2º grau. Então eu procurei trabalhar ainda quando era mais jovem, em torno de 15 anos, 16 anos. Trabalhei em oficinas mecânicas, então me aproximei um pouco da mecânica de motores e eu achava interessante trabalhar com isso. E como eu tocava um pouco de violão, eu também pensei em seguir a linha da música, que era, sim, a minha primeira opção. Se eu tivesse que estudar alguma coisa, eu estudaria a música. Não foi possível, eu acabei entrando na Universidade de Agronomia. Curso de Agronomia, cursei quase 2 semestres de Agronomia, porque eu morava numa região em que a agricultura e a pecuária eram as forças mais produtivas daquela região. Eu imaginava então, que poderia seguir naquela linha. Eu desisti logo a seguir. E por um empurrão, literalmente um empurrão da minha mãe, porque o meu pai era advogado, como segunda opção dele, ele tinha outras atividades, mas acabou se formando tarde em Direito e se tornou advogado. Eu não gostava da atividade jurídica, mas por ser aquela faculdade cujo campo de atuação ele dá uma abrangência muito grande, ele permite amplitude para outros concursos, inclusive, e daria amparo para diversas pretensões, foi exatamente por essa razão que eu literalmente fui empurrado pela minha mãe a vir até Santa Maria para prestar vestibular, e por alguma daquelas forças divinas eu acabei passando no vestibular em Santa Maria e comecei o curso de Direito.
E preciso dizer ainda só para completar que tão logo eu comecei o curso de Direito, eu voltei para a música. E continuei exercendo a parte profissional musical sem estudá-la até a metade do curso. E, portanto, até a metade do curso de Direito eu não tinha certeza de que eu deveria continuar no curso de Direito. Isso só se deu a partir do 6º semestre, quando também não por opção, mas por necessidade, eu decidi que eu pelo menos deveria terminar um curso superior. E aí, portanto, terminei o curso de Direito sem gostar completamente dele. E professor Mário, que interessante, acredito que muitos dos alunos e das pessoas que acompanham vocês não têm ideia, né? Porque já conhecem vocês com essa trajetória extremamente consolidada, né? Vocês são conhecidos por terem aí no escritório de vocês os processos mais importantes aqui do estado do Rio Grande do Sul, então tenho certeza que aos olhos dos alunos e de quem os acompanha, certamente vem aquela imagem de dizer, olha, desde sempre, né, foram questionadores e por isso, quando foram pensar num curso de graduação, já pensaram no curso de Direito. Então é muito interessante conhecer esse lado. E tendo em mente essa trajetória do escritório de vocês, tão consolidada e conhecida, na advocacia criminal, né, basicamente na advocacia criminal, e eu sei que vocês têm outras nuances, mas basicamente a advocacia criminal, eu tenho uma dúvida. A parte do direito penal, ela desde o início na graduação foi o que mais encantou vocês? Ou vocês chegaram a pensar em uma outra linha, pensaram em trabalhar com outras questões que não o direito penal, o direito criminal? Desde sempre o direito penal. Desde antes de entrar na graduação, eu já me encantava com filmes de... Naquela época nós não falávamos ainda em séries, claro, né, como hoje, mas filmes de solução de crimes, de julgamentos de crimes, livros que tratam desses mistérios. Então, eu sempre me norteei muito para essa área, inicialmente por uma curiosidade de fora do curso, e aí dentro do curso eu comecei a tentar entender como é que isso se desenvolvia. Então, a área criminal, ela foi uma escolha desde os primeiros semestres, uma escolha curiosa no primeiro momento. Eu não consegui fazer estágio nessa área logo no início, e aí quando consegui fazer estágio, aí foi a certeza de que era essa área que eu queria. Eu nunca tive uma outra opção de área. Não, também não tive. Eu, graças aos professores de Direito Penal da faculdade, e até de processo penal, mas muito mais de Direito Penal, eu me inclinei rapidamente dentro do curso pela área penal. Como eu disse há pouco, eu não tinha uma pretensão sequer, talvez, de terminar o curso. Mas daquilo que eu estava fazendo, seguramente, a área do direito criminal foi a que mais chamou atenção. E tão logo eu pude, isso já foi no 4º semestre, o 3º, eu ingressei como estagiário do Ministério Público, na primeira vara criminal, que também fazia júris. Hoje o procurador é Ayrton Zanata. Nos tornamos amigos e eu continuei até o final da faculdade, então, portanto, pelo menos uns 6 semestres, talvez um pouco mais, de estágio na área criminal. Então, isso fez com que aquilo que me agradou no primeiro momento se tornasse a referência de possível atuação para depois da formatura. E olhando para a trajetória da advocacia criminal, do escritório, enfim, consolidado, talvez tenha um dos casos mais emblemáticos que a gente tem, e vocês tiveram uma grande notoriedade a nível nacional e talvez internacional, que é o caso Kiss. Como foi essa preparação, como foi o primeiro impacto, como foi, está sendo, na verdade, todo esse acompanhamento do caso Kiss enquanto a figura do advogado criminalista, né? Então, quem é o Bruno, quem é o Mário que está trabalhando nesse caso? Qual foi essa preparação técnica, emocional? Como que construíram isso? Acho que tu começa aí, né? Porque o primeiro contato foi teu. Nós assumimos o caso Kiss, seguramente um dos casos mais difíceis, não só do ponto de vista do próprio fato, das dimensões da tragédia em relação a mortes, mas especialmente do modo de comportamento e atuação que nós, enquanto advogados da mesma cidade onde os fatos aconteceram, teríamos que ter, com cuidado de respeito à nossa atividade, a coragem de assumir um caso como esse, um respeito às vítimas, mas pautando sempre a necessidade de atentarmos para os postulados democráticos de qualquer processo, de qualquer cidadão. Então, nós tivemos uma conversa. Naquela ocasião, o Bruno estava viajando, eu estava em Santa Maria, acabei aceitando o caso, e nos dias seguintes o Bruno chegou,
E quando nós, síndica nós temos uma afinidade extremamente grande, eu e o Bruno, quando tratamos dos casos, parece que a gente se conhece há muito mais tempo do que realmente nos conhecemos, de modo que as percepções que nós tivemos sobre o caso, mesmo sem nos falarmos, foi exatamente a mesma, né, Bruno? E de que deveríamos aceitar um caso como esse pela nossa dignidade e coragem de sermos advogados, e de, ao mesmo tempo, respeitar o processo e as dores de todos, das pessoas vitimadas e das pessoas acusadas, para poder levar até o termo final, como estamos fazendo agora, e me parece que somos só apenas nós e um outro colega que estamos literalmente desde o início, e de um processo que ainda vai longe. Então, a repercussão do caso, ela começou literalmente no primeiro dia para nós, não só do fato em si, para as pessoas e para a comunidade em geral, mas para nós, o impacto nas nossas famílias. Eu tinha filho quase recém-nascido, fiquei muito tempo sem vê-lo, durante 3 ou 4 meses em que a prisão estava mais em vigência. Então aquilo demandava viagens diárias ao presídio, retornos para a imprensa que eram incessantes, estudo do caso, porque nós estávamos num período em que a delegacia fazia muita carga a respeito da investigação, e vários processos incidentais de habeas corpus, de cautelares. Então aquilo tomou conta de tal maneira do escritório que, pelo menos para mim, acredito que até para o Bruno, durante um tempo nos subtraiu da permanência de amigos, família, e até às vezes de nós mesmos, sabe? Das outras coisas que a gente deixou de fazer, de atividades de lazer, porque aquilo foi um momento muito, muito profundo e necessário de atendimento ao caso. Foi um processo em que não se tem como se preparar previamente a ele. A gente vê várias pessoas oferecendo cursos de mentoria em tribunal do júri, mentoria em recursos para tribunais superiores. Um processo como esse, ele não tem preparação prévia. Não tem como ter alguém que diga assim, eu estou preparado para um processo desse tamanho. É um processo que tem toda uma dor coletiva envolvida e que, principalmente quem está na cidade, parece que está indo contra essa correnteza, né? Existe um luto coletivo e tu estás indo na defesa de uma pessoa que está sendo acusada, justo ou injustamente é o processo que vai dizer, mas a opinião pública está indo no sentido contrário. Então, existe aqui já uma oposição, não é nem jurídica, ela é quase que moral, é quase que um sentimento. A questão de lidar com a imprensa é uma questão que ela é sempre delicada. Num processo como esse, ela é potencializada, a enésima potência. Por quê? Porque qualquer frase que seja dita, ela pode ser deslocada e cair como uma bomba no contexto da defesa. A produção de conteúdo, vamos dizer assim, de material que a delegacia produzia, que o Mário bem apontou, eram 4, 5 delegados produzindo materiais simultaneamente. Quer dizer, era difícil a gente até ter o inquérito em tempo real, aquilo que havia sido produzido, para a gente entender o contexto. Então, assim, são diversos componentes aqui que eles precisavam ser avaliados, precisavam ser ponderados. Nós vamos comprar essa briga, nós não vamos comprar essa briga. A gente começou a identificar também alguns componentes que não são tão comuns em processos menores, que são as instituições agindo para se protegerem também. Então isso não é uma coisa tão comum de ver, né? Mas assim, em alguns desses casos, as instituições também estavam tendo um protagonismo ali que ia para além da elucidação dos fatos. E a respeito disso, nós tínhamos também que entender até que ponto nós deveríamos comprar essa briga, esticar essa corda, ou então dar uma segurada. Então foi um processo que, sem dúvida, ele, além de toda a repercussão, visibilidade, ele gerou um aprendizado, ele gerou uma casca muito grande para nós, inclusive para processos outros que não tiveram a mesma envergadura, mas que a gente, isso aqui a gente já aprendeu lá na KIS, vamos ir por outro caminho aqui. Com certeza a KIS, em razão do tamanho do caso e da proporção midiática que ela tomou, ela vai ser posta sempre no topo do processo mais complicado. Quero dizer que o escritório de vocês enfrentou, no sentido de que só dessa fala inicial de vocês a gente percebe as preocupações com a mídia, a preocupação com essas instituições, a preocupação em como tratar de uma situação que acaba
tendo um reflexo tão grande em toda a sociedade de um local onde vocês vivem, onde vocês moram. Quando a gente retoma essa questão da mídia, né, e de como ela se coloca nesse caso, vocês acabaram, enquanto escritório, tendo que tomar cautelas diferentes em relação ao que vocês tinham de preocupação antes, né? O que vocês consideram que essa questão da relação de vocês com a mídia mais deixou de aprendizado? O que vocês ressaltam desse momento, assim, da relação direito e mídia? Na área criminal é inafastável essa relação com a mídia, porque o crime, ele é um produto que é consumido pelas pessoas. Então, naturalmente que a mídia vai explorar isso. Então, a mídia vai o tempo todo entrar em contato conosco para saber de posicionamentos. Nós podemos ter uma posição, que é uma posição legítima, que muitas pessoas têm, que é assim, só falo nos autos, não tenho nada a me manifestar. Só que ela é uma visão muito antipática perante a opinião pública. Processo, ele é uma disputa de narrativas. E a gente larga sempre atrás, porque a primeira narrativa não é a nossa, é a da acusação. Então, muitas vezes, a gente precisa também entrar nessa disputa de narrativas e dar uma versão que seja uma versão compatível com a linha defensiva e que seja uma narrativa que consiga, de alguma forma, fragilizar a narrativa que está preponderando. Eu acho que um dos pontos que a gente mais aprendeu com isso é o tratamento profissional com a mídia. Desde o processo da Botkiss, nós temos no escritório uma assessoria de comunicação que lida com isso, inicialmente com o processo da Botkiss e hoje com qualquer processo que tenha alguma repercussão. Então, qualquer pedido de manifestação passa por essa assessoria e na imensa maioria das vezes nós nos manifestamos por nota, o que é uma coisa mais segura, mais sólida, em vez de uma declaração que às vezes pode ser cortada. E essa nota ela é pensada sobre o aspecto técnico nosso e sobre o aspecto jornalístico da assessoria, justamente para como que ele vai ser comunicado externamente. E às vezes, em poucos casos, nós realmente não comunicamos, não porque nós não temos uma versão, mas porque nós entendemos que essa versão ela não vai ser compreendida pela opinião pública. E aí, às vezes, não convém ficar alimentando essa discussão, alimentando esse clamor em cima de um determinado fato. Eu só complemento, então, o que o Bruno disse e endosso em tudo, e apenas permitiria acrescer que é preciso que os profissionais, e nós tentamos e continuamos aprendendo em relação à questão da mídia, que é necessário cada vez mais, ao enfrentarmos as emissoras em geral, né, de qualquer natureza, um padrão de ética e respeitabilidade, de modo que nós já conseguimos hoje perceber quais são os profissionais da mídia, sempre preservando a liberdade de expressão, a liberdade de informação, mas compreendendo qual é o processo de vendagem desta informação. Eu acho que os profissionais hoje precisam estar atentos a isso, não ser cultuadores de se apresentar a qualquer tempo, por um programa de televisão, ou de rádio, ou de jornal, para fazer uma abertura da nossa imagem ou dos nossos casos, porque isso pode prejudicar os nossos defendidos. Então, não é aceitar participar de tudo ou declarar tudo, porque existe uma questão estratégica e existe também uma questão de ética, ou às vezes a falta dela por algumas linhas de determinadas empresas de comunicação, porque não refletem nos seus espaços aquilo que realmente foi dito pelos profissionais. Isso que o Bruno referiu. Então, a gente procurava, para algumas situações, só aceitar processos de informação a partir de mídias ao vivo, o que raramente era aceito. Espaços que a gente entendesse que a nossa fala não seria distorcida, porque isso poderia ser usado contra nós, cortes de manifestações. Então, ter um cuidado com uma comunicação de imprensa, ter uma ideia de que o mais importante a ser protegido é a pessoa e não a nossa exposição, me parece que é um bom início e um caldo que compõe uma importância para preservar
a ética e a civilidade e o respeito com o processo, com o fato em si. Professor Mário, sem sombra de dúvidas da fala de vocês, me parece que uma habilidade essencial para o advogado criminalista hoje é pensar nesses desdobramentos de mídia, certo? Certamente a gente precisa passar por isso e essa é uma preocupação, uma formação, um aconselhamento que esse advogado criminalista terá que desenvolver. O senhor consegue listar pra gente ou pensar assim, em outras habilidades que hoje são essenciais ao criminalista que atua nessa era e com essas complexidades que nós temos hoje de envolvimento de internet, mídia? Quais habilidades o senhor entende que seriam essenciais ao advogado criminalista? Para além da técnica, para além do conhecimento exaustivo dos autos, trabalhar de forma estratégica é absolutamente fundamental. E quando se fala de forma estratégica, a mídia, a exposição da mídia, o que se fala, o que se deixa de se falar, quais informações devem ser compartilhadas, é uma das habilidades a ser permanentemente desenvolvida. Outras são as próprias questões do jogo processual, se posso chamá-lo assim. Quer dizer, a tomada de decisões. Então, a calma, o cuidado com a pressa, alguma hesitação às vezes, que pode parecer demora, é na verdade um caminho que está sendo pensado para obter melhores resultados. Não ser pego de uma forma desavisada, pretendendo ajuizar ações ou recursos de uma forma desmedida e que podem causar prejuízo bem importante, e isso passa, e aí me parece, passa por ter uma outra leitura do fato e das pessoas, como, por exemplo, alguma dose de psicologia, uma boa dose de filosofia, um cuidado com as pessoas que estão próximas, como, por exemplo, familiares de vítima, familiares de acusados, para que a gente possa também dosá-los nas suas ansiedades, nas suas dores, sem, de modo algum, minimizar, mas mostrar que algumas condutas que se espera do advogado, porque quase sempre a gente lida com a urgência, que é a prisão ou a liberdade, às vezes pode ser obtido de uma forma melhor, com mais cuidado, ainda que demore um pouquinho. Então, trabalhar essa psicologia com as pessoas, ela pode facilitar, é uma habilidade que a gente pretende continuar desenvolvendo. E aqui nós estamos num local em que se mostra muito presente a necessidade de conhecer o ser, as pessoas, a psicologia, a ontopsicologia, os cuidados, né, a extração do melhor. Então, isso me dá garantia que melhorar essas habilidades é fundamental para a continuidade de um bom trabalho do criminalista. Não diria só do criminalista, mas, né, ficando aqui na seara desse podcast, sim, do criminalista. E nessa linha, Mário, vocês dois são formadores dos atuais e futuros advogados criminalistas, dos nossos futuros operadores do direito, né? E olhando para esse jovem que está chegando na faculdade, que está iniciando a sua faculdade de direito e que tem vocês como inspiração de ser um advogado criminalista pela atuação, pelo renome, quais conselhos vocês dariam para esse jovem? E queremos ouvir dos dois. Dos dois, bom. O conceito um conselho é um conselho quase que óbvio, que é ler muito, que é estudar muito, mas eu acho que é entender que os livros técnicos, eles são boas ferramentas. Mas os livros de literatura, os livros de filosofia, os livros de psicologia, os livros que ensinam um pouco a entender a essência humana, são eles o que acabam nos constituindo efetivamente como pessoas. Uma chave de fenda, um martelo, eles são coisas importantes numa casa, mas eles não têm um papel protagonista. Tem papel protagonista uma obra de arte, tem papel protagonista um livro de literatura. Dentro disso tudo que o Mário falou agora, dominar o direito penal e processo penal, obviamente, que é algo indispensável. Mas sozinho, isso não basta. A gente conhece muitos profissionais que conhecem o Código Penal e o Código de Processo Penal de cor e salteado, mas eles não conseguem lidar na prática penal. Por quê? Porque a área penal, em especial, ela exige uma compreensão da essência humana.
ela precisa que a gente precisa entender o que está em jogo, porque muitas vezes nós podemos chegar para um cliente que está sendo acusado e dizer assim, olha, esse fato que está sendo acusado a ti, que está sendo atribuído a ti, ele é um fato grave. Ele não é um fato tão grave quanto está sendo posto aqui, mas ele é um fato grave. Então, se a gente seguir a linha de tentar a tua absolvição, isso talvez seja mal compreendido pelo juiz. Porque o juiz vai olhar e vai ver assim, essa pessoa está negando a responsabilidade do que ela fez. Quem sabe a gente apresenta um meio termo aqui e diz assim, eu sei o que eu fiz, mas o que eu fiz está limitado a essas hipóteses. Então, às vezes, convencer o próprio cliente de que ele tem uma parcela de responsabilidade, mas é uma parcela de responsabilidade limitada ao que ele fez, isso ajuda o juiz a tomar uma decisão. Porque entre o juiz decidir entre o tudo e o nada, ele vai pender quase sempre pelo tudo. Principalmente numa sociedade altamente punitivista. Agora, se a gente mostrar para ele que tem o tudo e tem o quase tudo, ele pode ver que o tudo é demais. Então, esse processo de convencimento, ele não é um processo meramente jurídico. Não adianta eu sentar com o código aberto e explicar para o cliente. Eu tenho que explicar para ele de uma forma que ele compreenda isso como ser humano, dentro das possibilidades de opções que ele tem a tomar. Então eu acho que a pessoa que quer ser um bom profissional da advocacia em especial, ela tem que conseguir compreender a essência humana. E isso não vão ser livros técnicos que vão auxiliar. Vão ser as diversas outras áreas do conhecimento que vão permitir essa compreensão. Seguidamente, os alunos perguntam como é que se cria uma tese, como é que se elabora um tipo de defesa, porque há no imaginário popular, e infelizmente ainda há, a ideia de que os advogados, e sobretudo os advogados criminalistas, sempre vão tirar, né, da cartola, do bolso, algo que ninguém pensou, que é uma criação, e que os advogados, especialmente os criminalistas, porque são bons oradores, porque são talhados para essa atividade, eles vão elaborar um cenário, né? E um cenário quase sempre que não seria um cenário verdadeiro. Então, a primeira tônica, e não é que isso nunca tenha acontecido, pelo contrário, em muito tempo da vida da atividade criminal isso realmente aconteceu, mas eram em tempos diferentes, e eu explico isso para os alunos, porque era um tempo que não havia interceptação telefônica, exames de DNA, uma série de provas digitais hoje que invalidam essas teses, assim, hoje consideramos, né, eu e o Bruno, absurdas de sustentar, porque é literalmente para passar vergonha, para perder a credibilidade, e essa é a palavra que eu procuro dizer para meus alunos sempre, é credibilidade. Quando vocês, como profissionais, perderem a credibilidade, nada mais existe. Então, sustentar uma tese que não encontra amparo em lugar nenhum, apenas para satisfazer um desejo de negar o crime, de dizer que não tem autoria ou não tem materialidade, constitui um erro hoje absurdo, não vai levar a lugar nenhum, não contribui. Então, trabalhar com reparação de dano, com sinceridade, com credibilidade, com convencimento do juiz de teses que possam ser alternativas, mas igualmente boas do que o tudo e o nada, na minha visão, aquilo que eu procuro passar para os alunos semanalmente. Sejam leais ao processo, à prova dos autos, não distorçam jurisprudência, não distorçam situações que não existem, não criem fatos que não podem ser comprovados, trabalhem com a dúvida, porque é uma ferramenta do direito criminal, isso ok, o juiz também trabalha com a dúvida, mas não sejam... não trate isso como uma corrida de bastão que precisa ser o vencedor, né? A gente precisa trabalhar e também chegar em casa no final do dia e ter a certeza de ter feito um trabalho bem feito. O melhor trabalho que pode ser apresentado, sem criar situações que levem, que potencializem risco de quebra da tarefa mais nobre da advocacia, que é manter a sua ética e a sua retidão, e por via de consequência a sua credibilidade. Nós já, inclusive, nessa linha que o Mário disse, nós já, inclusive, recusamos clientes que queriam que nós sustentássemos determinada linha. Nós dissemos, não, essa linha ela não é razoável. Por quê? Porque entre um contrato e entre a nossa credibilidade vale mais. Claro. Então, assim, nós vamos sustentar tudo aquilo que for viável. Agora, nós não somos contratados para sermos a voz de uma tese absurda. Então, somente porque o cliente está contratando. Nessa linha, não tem essa possibilidade. E essa questão da ética, pensando nos processos em que vocês atuam, ela é muito interessante quando a gente percebe
inclusive, o quão bonito é de se ver processualmente falando quando a gente vai para um júri e vê o Ministério Público, por exemplo, recuando de uma acusação que tinha sido feita por compreender, depois de ver todos os elementos, que aquela acusação não poderia se manter, né? Então, ver do lado de vocês, advogados criminalistas, isso traz pra gente essa visão que tanto se tenta passar para os alunos, né? Que é da ética, que é de entender o quanto isso é importante nos processos. Quando eu vi o tempo passando agora aqui, também não me dei conta que a gente já estava chegando no final e a gente com tantas perguntas, né, Pedro? Para poder trazer, porque, obviamente, ouvi-los sobre um tema que até eu sou do direito empresarial, Pedro também não tá no penal, né, Mas Pedro? já Também foi do penal. Mas já foi do penal. mas agora tu estás utilizando de coisas que não poderia sobre o meu passado, né, professor Mário? Que aí a gente já começa a entrar num assunto bem perigoso, assim. Mas eu ia justamente dizer sobre isso, que eu acho que até para quem não é do penal, a curiosidade de todos nós que estamos no mundo do direito, ela é voltada para o direito penal, né? Eu brinco que eu falo em sala de aula, não sei como é que nunca contaram para o professor Bruno, que eu me casei com ele para ficar por dentro das fofocas. Porque, querendo ou não, como ele está sempre mergulhado nesses casos e tem uma opinião técnica sobre tudo que acontece no mundo envolvendo o direito criminal, isso causa muita curiosidade, né? Então, poder ver esse lado de vocês, assim, do que vocês passam, e obviamente, brincadeiras à parte aqui, mas eu vejo as angústias do Bruno em casa, né? A preocupação sobre tudo com quem, obviamente, com as vítimas, mas de outras vezes sobre quem a sociedade está trazendo um olhar condenatório e que precisa ser ouvido, né? Então, esse papel de vocês, ele é extremamente importante. Mas a gente não vai deixá-los, né, Pedro, de nenhuma forma ir embora sem participar do que a gente chama aqui do nosso jogo, professor Mário, em Checkmate, que é o nome do nosso podcast. Então a gente tem um jogo rápido de perguntas e respostas. E nós queremos a resposta dos dois. Então vai ser o seguinte, para não deixar ninguém prejudicado. Na primeira pergunta, o professor Bruno vai ter que responder primeiro. O senhor ganha um tempinho aí, professor Mário, de tempo de reação, mas na próxima já inverte o jogo, Pedro. Exatamente. A tua pergunta vai pro Mário, tá? Combinado. Então, a gente vai tentar apertá-los. Dá pra fazer o que os alunos fazem, a mesma do colega, a mesma resposta. Não, além de tudo, vocês obrigatoriamente vão ter que trazer uma resposta diferente, combinado? Mas isso não havia sido combinado, né? Ah, pois é, mas é que aqui Nós o vamos nosso até trocar as negócio... perguntas que foram combinadas. né, Exatamente, senhora Cris? porque a questão aqui é colocá-los Em xeque. em xeque. Uma aula enquanto alunos que vocês nunca esqueceram. Aula de Direito Penal, professor Luiz Felipe Lenz, ex-promotor de justiça, infelizmente hoje falecido, um gênio, aquele que fez levantar todas as dúvidas e o desejo de seguir na área criminal. Um dueto, uma palestra do professor Salo de Carvalho, do professor Hamilton Bueno de Carvalho, num evento em 2002 ou 2003, em São Leopoldo, que foi o que determinou a minha escolha do meu tema de monografia e depois os rumos que eu tomei na pós-graduação. Professor Bruno, para além do casamento, um erro que virou aprendizado. O processo ele não é uma coisa muito objetiva, muito fácil de constatar um erro que tenha gerado uma consequência. Mas sem sombra de dúvidas, quando os processos terminam, nós fazemos as autocríticas necessárias sobre as formas de atuação, sobre os argumentos que foram usados, sobre as provas que foram utilizadas ou que não foram utilizadas. Eu não conseguiria apontar um objetivamente que tenha gerado aprendizado, mas eu posso dizer que nós... Eu e o Mário, especialmente em processos de júri, nós temos um hábito. No escritório, dificilmente a gente consegue atuar em conjunto nos processos, dada a quantidade de trabalho envolvida, mas os júris nós fazemos sempre juntos. E é um momento catártico, desde a preparação do júri, a realização do júri, e muitas vezes, porque são fora de Santa Maria, a volta para casa depois do júri, e a gente costuma sempre fazer uma autocrítica, fazer uma análise disso tudo. Só para que não transite julgado, o casamento não foi erro. Um erro que virou resultado.
Um erro que virou algum aprendizado, assim, alguma coisa que tu voltarias no tempo, assim, se pudesse voltar. E essa pergunta é direcionada apenas a questões Não. de processo. Então, eu diria que é julgar pessoas antecipadamente. Perfeito. Um livro ou uma série que representam ou que marcaram? Um livro, uma série, pode ser um filme? Pode ser um filme. Eu acho que eu eternamente ficaria com A Sociedade dos Poetas Mortos. 12 Homens e uma Sentença. Perfeito. Um jurista que é referência pra você. Meu mestre, Amadeu Weiman. Professor Costa Andrade. Hoje, o que o Mário, o que o Bruno diriam pro Mário e pro Bruno de 17 e 18 anos? Acredita que vai dar certo. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Se o Bruno tivesse 17 anos... Se o que tu Mário faria tivesse pro teu Mário? olhando O que pro tu Mário... falaria pro teu Mário, lá iniciando a graduação? Talvez a gurizada que vai assistir não entenda, mas é tipo um De Volta pro Futuro, assim. teve mais sorte que juízo. E a última pergunta pra gente encerrar. Se vocês pudessem mudar uma legislação agora, qual seria? Dentro de uma razoabilidade, professor, por favor. Eu vou ampliar um pouco. Não é uma legislação, mas é uma forma de ver o direito como a privação da liberdade, como o castigo sendo a solução de tudo. O castigo ele é inevitável em muitos casos, mas ele decorre da falência de vários outros segmentos do Estado. Então nós não podemos nos omitir em várias outras searas fundamentais do Estado e focar e privilegiar essencialmente a punição, o castigo, a privação de liberdade. Então eu acho que todas as legislações que privilegiam isso, elas deveriam ser repensadas. Uma legislação que desse um pouco mais de segurança na parte penal. Criminal, né? A gente vive um momento em que não é completamente ruim que as decisões sejam variadas e que haja a interpretação, mas o atual momento, ele tem se arrastado, leva a uma interpretação negativa em razão desse movimento punitivista que o Bruno referiu, e de que a solução para todos os males seria sempre ou um processo mais agressivo e uma consequente punição mais grave. Em matéria de prisão, por exemplo, que é aquilo que a gente pode colocar como algo mais invasivo da pessoa, nós temos há pelo menos 200 anos usando o mesmo remédio para tratar toda e qualquer doença. Tudo evoluiu mundialmente, né? Na evolução histórica das coisas, dos remédios à educação, menos a aplicação de uma consequência do direito penal. Há 250 anos, nós temos o mesmo remédio para todo e qualquer comportamento e falta, então, uma segurança, uma lei que pudesse dar, pode ser lei, mas pode ser consciência, né? Que desse aos aplicadores uma coisa mais racional, né? Como diz o filósofo Gustav Bruck, não um direito penal melhor, mas algo melhor que o direito penal. Professores, foi um prazer estar com vocês hoje. Já ficamos ansiosos pela parte 2, talvez, né, Pedro? Exatamente. Viu? Eles acharam que nós ia envergonhar eles. Não nos envergonharam. Foi maravilhoso estar com vocês. Tenho certeza que foi muito importante para todos, né? Os alunos, os que já conhecem o trabalho de vocês, inclusive para nós aqui, um aprendizado incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Para nós foi uma honra e um satisfação. privilégio. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos aos nossos ouvintes que estiveram conosco em mais um episódio. É muito importante que vocês possam conhecer a Antônio Meneghetti Faculdade, os seus professores e como nós pretendemos trazer o mundo jurídico aqui para esse talk, que é muito importante. Agradecemos à Fundação Antônio Meneghetti, em especial agradeço também a professora Cris Pauli pela parceria. Obrigada também, professor Pedro. Até a próxima.